todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite para a gente estudar um pouquinho, mais uma mensagem do Evangelho, mais um ensinamento. Hoje o estudo da noite vai ser trazido pelo Cláudio, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. No item 8, obediência e resignação. Bom, como acho que nós todos puderam ver, nós estamos aí iniciando a nossa reforma, né? Por enquanto quebrando a parte antiga ali que precisa ser derrubada. Então pedimos aí a compreensão de todos. Meio desarrumado, a gente limpou, mas pode ser que esteja empoeirado, tá? Então estamos aí derrubando para depois melhorar, tá? Fazer assim. As atividades da casa não vão ter interrupção, tá? Vai continuar normalmente, tanto as segundas-feiras quanto os estudos, tudo continua normalmente. A gente só vai parar num recesso de final de ano, que a gente vai avisar depois, mas tudo continua, tá? Então a gente pede aí a compreensão das pessoas. Quem quiser aí colaborar, estamos também abertos para colaborações. E vamos então iniciando a noite de hoje. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui reunidos, ao Mestre Jesus por seu amparo, por seu amor, por seus exemplos que nos dão o norte para as nossas caminhadas, pelo seu Evangelho que Ele nos deixou, que Ele vivenciou e nos mostrou como caminhar. Agradecemos a espiritualidade amiga desta casa, que nos assiste, que nos auxilia e nos ampara, aos nossos anjos guardiões, os nossos mentores individuais, que nos amparam aí também na caminhada, nos auxiliando. Agradecemos então por estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudos, de aprendizado, para que possamos, compreendendo aí as lições do Evangelho, colocar em prática na nossa vida, no dia a dia, com aqueles que compartilham conosco a jornada. E pedimos o amparo, a proteção e o auxílio, para que possamos bem compreender, para que possamos assimilar os ensinamentos. Mestre Jesus, abençoa-nos, envolva-nos na Tua paz, no Teu amor, no mesmo propósito que aqui estamos reunidos, que possamos juntos aprender um pouco mais nesta noite. Que assim seja. Cláudia, contigo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu agradeço aí a oportunidade, a casa da palestra de hoje, porque isso é a oportunidade, acima de tudo, para eu estudar, tá? Então hoje nós vamos ver, como disse a Cecília, e eu de forma obediente, né? Estou aqui para cumprir a missão. Item 8 do capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, obediência e resignação. Para que a gente possa entrar em sintonia com o tema da noite, eu trouxe uma mensagem do Momento Espírita. Vocês conhecem o Momento Espírita? Tá? São mensagens, começou da Federação Espírita do Paraná, começou na Rádio Ouro Verde e hoje diversos canais da internet e do YouTube transmitem essas mensagens muito bem feitas e que muitas delas se encaixam nas nossas palestras. Está no ar
Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Resignação. Há virtudes difíceis de serem adquiridas e cujo exercício é pouco compreendido. A resignação é uma delas. As criaturas levianas nem a veem como algo apreciável. Presas em suas ilusões, consideram a resignação apenas falta de forças ou de coragem. Entendem que o homem sempre deve reagir violentamente contra qualquer circunstância que contrarie seus interesses. Pensam ser indigno aceitar com tranquilidade um revés. Contudo, urge reconhecer que nem sempre é possível obter-se o que se deseja. Muitas vezes nossos sonhos mais caros não se concretizam. Ou então, nossa tranquilidade, tão duramente conquistada, é atingida por um infortúnio. Há dificuldades ou contrariedades que podemos vencer, mas algumas vezes a vida responde a nossos apelos com sombra e dor. Nessas circunstâncias, alguns encontram em seu íntimo forças para resignar-se. Em face de situações constrangedoras, dolorosas e inalteráveis, a resignação é uma atitude que apenas os bravos conseguem adotar. Trata-se da aquiescência da razão e do coração com um regime severo imposto pela vida. O resignado não é um covarde, mas alguém que compreende a finalidade da existência terrena. O homem nasce na terra para evoluir, para vencer a si mesmo e amealhar virtudes. Justamente por isso, as dificuldades apresentam-se em seu caminho. Algumas são contornáveis e outras não. Às vezes, somente poderíamos sair de uma situação triste, prejudicando ou magoando um semelhante. Como ninguém conquista a própria felicidade semeando desgraças, essa opção não é legítima. Frente a um infortúnio inevitável, é necessário acomodar a própria vontade. Impõe-se a consideração de que Deus rege o universo e jamais se equivoca ou esquece de algo. Já nascemos inúmeras vezes e renasceremos outras tantas. A vida é uma escola, na qual passamos da ignorância e da barbárie à angelitude. Conscientes de nosso papel de aprendizes, convém nos dedicarmos a fazer a lição do momento. Talvez ela não seja a que desejaríamos, mas certamente é a mais adequada às nossas necessidades. Se a vida nos reclama serenidade em face da dor, aqueçamos. A rebeldia de nada nos adiantará. A criatura rebelde perante as leis divinas apenas torna seu aprendizado lento e doloroso. Rapidamente ela se torna cansativa para seus familiares e amigos. Ao fazer sentir por toda a parte o peso de seu amargor, infelicita os que a amam. A resignar-se não significa desistir da luta. Implica apenas reconhecer que a luta interiorizou-se. Quem se resigna, enobrece lentamente seu íntimo ao desenvolver novos propósitos de vida. Tais propósitos não se resumem a um viver róseo. Eles envolvem a percepção e a aceitação de que temos um papel a desempenhar na construção de um mundo melhor. Esse papel pode não coincidir com nossas fantasias, mas é uma bênção ser um elemento do progresso, mesmo com algum sacrifício. Outras pessoas, mirando-se em nosso exemplo, podem encontrar forças para seguir em frente. A resignação é uma conquista do espírito que vence suas paixões e atinge a maturidade. Ele consegue manter a alegria e o otimismo, mesmo em condições adversas. Ao enfrentar com tranquila dignidade seus infortúnios, prepara-se para um amanhã venturoso.
Vamos lá, amigos. Vamos começando a falar do Evangelho de Jesus e do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha abrange uma série de ensinamentos de Jesus, que estabeleceram os princípios fundamentais do comportamento ético e moral para os seus seguidores. Nele, Jesus apresenta como bem-aventuranças que são declarações de vitórias ou sucesso para aqueles que possuírem determinadas virtudes e comportamento. Então, quando Jesus fala bem-aventurados, trocando em miúdos por uma linguagem aí mais atual, ele está querendo dizer: terão sucesso, serão felizes, vencerão. E para nós que somos espíritas, que temos aí um entendimento, diferenciado, nós entendemos disso, evoluirão, tá? Então, bem-aventurados, evoluirão. Mais do que uma mensagem de fé e otimismo para seus fiéis, as bem-aventuranças são conselhos sobre a necessidade de desenvolvermos certas virtudes para alcançar o reino dos céus. Ou para o nosso entendimento, atingir mundos mais elevados. São os verdadeiros códigos morais da doutrina do Cristo. Bem-aventurados, disse Jesus no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os simples e sinceros, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, que é o tema da hoje. Conhece esse personagem? Pois bem, Gandhi, o nome dele era Mohandas Gandhi, mas todo mundo chamava ele de Mahatma. Mahatma em indiano significa grande alma, grande espírito. O grande líder indiano Mahatma Gandhi manifestou várias vezes durante a sua existência, desde o seu início, quando ele era um advogado na África do Sul, admiração pelo Sermão da Montanha. Ele considerava uma das mais elevadas expressões de moralidade e de espiritualidade. Certa ocasião, ele se encontrou com um líder cristão dos Estados Unidos, o pastor Stanley Jones, em que Gandhi afirmou para ele: se os cristãos seguissem o Sermão da Montanha à risca, ele não hesitaria em dizer: sou também cristão. Gandhi via no Sermão da Montanha o ápice dos ensinamentos de Jesus. Quando o Mestre Jesus nos ensina: sejam mansos e pacíficos, ele nos diz também que é necessário desenvolvermos duas virtudes decorrentes dela. E que virtudes são essas? A obediência e a resignação. Vamos ver qual é o significado aí, coloquial, dessa palavra obediência. Ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. A gente vai ver depois, a interpretação espírita difere um pouco, do conceito de dicionário que a gente está vendo aí. Obediência é cumprimento da vontade alheia. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. E a resignação? O que é a resignação? Resignação nos dicionários diz que é sinônimo de aceitação. Conformar-se com situações indesejáveis ou infortúnios. Conformismo ou acomodação. E a gente vai ver que a doutrina espírita não aceita que o resignado é um acomodado. Consentimento à realidade de uma situação desfavorável, reconhecendo um processo ou condição sem tentar mudá-la. Sem tentar mudá-la?
ou revoltar-se contra ela. Pois bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, já no item 8, os espíritos já começam com o seguinte ensinamento. A doutrina de Jesus ensina em todos os pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Obedecer não é perder o livre-arbítrio, não é se submeter a situação degradante ou humilhante, tá? Muita gente confunde obediência com subserviência. A obediência é o consentimento da razão, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Já a resignação é o consentimento do coração, duas forças ativas que sustentam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então a obediência é vista como uma escolha racional e consciente de seguir uma ordem ou de se submeter a uma autoridade. Quando uma pessoa obedece, ela o faz porque entende, através da razão, que é necessário ou correto. Então tem um velho ditado que diz, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, para obedecer tem que ter juízo. Um desajuizado não obedece. Ou seja, a aprovação é uma atitude que passa pelo entendimento e pela acessibilidade intelectual, de que há um motivo para se cumprir o que é pedido ou o que é esperado. A renúncia, por outro lado, é uma aceitação que vai além da razão. Ela envolve aí o coração, ou seja, os sentimentos. Resignar-se significa aceitar algo com serenidade, sem ressentimento ou resistência, mesmo quando a situação é difícil e ela é indesejada e ela provoca sofrimento. A resignação é, assim, uma virtude que vem de dentro, que busca paz e equilíbrio emocional. Então temos que a obediência é uma virtude relacionada à razão, enquanto a resignação é uma virtude ligada aos sentimentos. Então nós estamos aqui encarnados para também desenvolver essas duas faces, né? A obediência, desenvolvendo a nossa razão, e também a resignação, desenvolvendo os nossos sentimentos. Pois bem, a virtude aí como a obediência como uma virtude. A obediência, quando tratada como uma virtude, transcende a ideia de mera submissão ou conformidade cega. Ela se torna uma expressão consciente e voluntária de respeito às leis, às normas, aos valores que promovem o bem coletivo e o desenvolvimento espiritual do indivíduo. Dentro de uma perspectiva moral e intelectual, a obediência não implica anulação da vontade e do livre-arbítrio, mas o alinhamento dela aos princípios superiores. E assim, os filhos devem ser obedientes aos pais. O empregado deve obedecer o chefe ou patrão, senão ele perde o emprego. O paciente em tratamento, por mais doloroso, por mais amargo que seja, ele deve obedecer o tratamento proposto pelo médico, pela internação. O aluno deve obediência ao professor. Coisa difícil também hoje, né? Graças a Deus eu não padeço disso, mas eu sei que os meus colegas sofrem nas escolas por aí. E todos os cidadãos devem obediência às leis e às autoridades constituídas. Isso é desenvolver virtude, tá?
A virtude da obediência, ela se distingue da obrigação. Ah, eu sou obrigado a fazer aquilo, por isso que eu faço. Não. Ela é exercida livremente e com discernimento. Não se trata de abdicar da liberdade, mas de usá-la para agir de forma compatível com valores éticos e espirituais. Por exemplo, uma pessoa que obedece às leis civis está contribuindo para a harmonia social. Já aquele que obedece às leis divinas está trilhando o caminho do aperfeiçoamento moral. Bom, conhecendo aí a obediência como virtude, vamos começar com uma pergunta. É fácil ser obediente? Aliás, desde do berço a gente está ensinando a criança a ser obediente. Mas tem criança que não obedece e segue a vida não aprendendo a ser obediente. E aí, é fácil ser obediente? Resposta: não. Não é fácil. É virtude. Tu tem que desenvolver. Nós somos espíritos, ainda bastante imperfeitos, Mas por que é difícil ser obediente? Opa! Já entrou na frente. Para ser obediente é preciso vencer 2 defeitos. E a Andréia já disse um aí. Tá? É preciso vencer o orgulho e... Tá muito próximo. Não. Hein? O orgulho e o egoísmo, tá? Então, é difícil, é ou não é? Bom, o egoísmo é fácil, é até relativamente fácil, Mas o orgulho é complicado, O orgulhoso, ele tem dificuldade de se submeter, de ser obediente. Correto, gente? Tranquilo? E eu trouxe hoje, quando a gente aborda... Oi? Depende da situação. Tudo depende da situação, Quando a gente fala de obediência, a gente sempre nos remete ao exemplo dos militares, Eu sou militar, E aí eu trouxe um exemplo de disciplina, assim, que talvez poucos conheçam e às vezes eu ensino lá para os meus cadetes. É a história do Tenente Onoda. Quem já ouviu falar? O Tenente Onoda era, soldado, era do Exército Imperial do Japão na Segunda Guerra Mundial. E o Japão ocupou a ilha das Filipinas em 1941. E ele estava servindo lá no Exército Imperial Japonês. Em 1945, os americanos voltaram, venceram, e derrotaram as forças imperiais japonesas. E o Onoda e um grupo de soldados, então, vendo-se perseguido pelos americanos, consultou o seu superior. O que eu vou fazer? Vou enfrentar? E aí o capitão falou para ele assim: Onoda, você deve ser um bom soldado do exército, fiel ao imperador. Foge, vai para as montanhas, para a selva e continue lutando. E nunca se entregue, porque você deve ser um soldado honrado. E é claro que dentro daquela cultura do povo japonês, ele tinha que seguir à risca aquilo, ele tinha que ser um soldado obediente. Acontece que chegou o ano de 1945, no mês de agosto, acabou a guerra, o Japão se rendeu. E o Tenente Onoda e o seu grupo continuou nas montanhas lutando. E aí depois, Filipinas se tornou país e o exército filipino foi tentar contato com ele e ele achava que continuava em guerra, ele trocava tiro. E aí começaram a jogar papel dizendo a guerra acabou, e ele não acreditava porque ele era firmemente obediente aos seus propósitos. Ele falou assim: jamais o Japão vai se render. E durante 29 anos ele ficou na floresta com seu grupo.
Só que o pessoal foi morrendo de doenças, às vezes trocando tiro com a polícia local, né? E até que chegou em 1960, ele foi dado como morto lá no Japão. E todo mundo sabia que tinha um japonês maluco lá nas montanhas que não se entregava nunca, que não acreditava que a guerra tinha acabado. Até que, isso na cidade de Lubang, nas Filipinas, até que um estudante universitário de jornalismo, que é aquele de chapéu ali da esquerda, o nome dele é Norio Suzuki, ele tentou um contato com o Tenente Onoda. E foi até ele, né? No início o Tenente Onoda queria dar tiro nele, matar ele, e ele falou: olha, eu sou japonês, eu tenho que dizer para você que a guerra já acabou há 29 anos, e você precisa se entregar. Aí ele: eu não acredito que o Japão perdeu a guerra. Não, o imperador concordou e mandou o povo japonês se entregar. Você tem que se entregar. Aí ele já começou a acreditar que a guerra tinha acabado. Ele falou: vamos lá, vamos descer e vamos se entregar? Ele: eu não vou me entregar para as autoridades filipinas. Não vou. Eu sou um soldado japonês honrado e eu só me entrego ao meu superior. Mas como o meu superior? Não, você vai procurar. Você vai procurar. Quem mandou eu ficar aqui foi o capitão Taniguchi. Ele mandou eu vir para a montanha, para a floresta e para lutar. Bom, o Norio Suzuki volta para o Japão e caça e encontra o capitão Taniguchi. Ele hoje é um vendedor de livros. E leva, o capitão Taniguchi, esse de terno aqui, leva então, e ele aí chora. E aí ele se apresenta e fala: eu vim pegar sua rendição, capitão Taniguchi. Pô, cara, você não vai se entregar? Ele: agora eu vou me entregar. Agora, eu fui fiel ao seu mandamento, à sua ordem, e agora eu vou me entregar. E foi um troço assim: ele tinha guardado a sua melhor roupa, melhor uniforme, a sua espada, porque ele era um oficial, e ele se apresentou e entregou a espada para o capitão Taniguchi, para as autoridades, dentro de um cerimonial. E ele falou: eu estou fazendo como o soldado obediente que eu sou. Quando ele voltou para o Japão, ninguém acreditava, né? Todo mundo considerava que ele tinha morrido, e era uma história fantástica. Um cara que ficou lutando 29 anos achando que a guerra não tinha acabado. E aí ele foi reabilitado. O exército japonês pagou todos os soldos atrasados. E começou então uma corrente de dinheiro para ajudar ele. As empresas doaram, muitas pessoas doaram, e de uma hora para outra, o Onoda ficou rico. Ele ganhou uma fortuna incrível. E o que ele fez? Ele tinha uma irmã vivendo no Brasil, imigrante japonesa, que morava no Mato Grosso do Sul. E o sonho do Onoda era criar gado, porque ele sabia que no Brasil tinha muita terra e no Japão não tem terra para criar gado. Então ele pegou e empregou toda a sua fortuna em fazendas de gado e se tornou um dos pecuaristas mais ricos do Brasil, né? E ele morava no Japão, ele acabou se casando, vinha e voltava. No final da sua vida, ele fez várias doações para escolas no Mato Grosso do Sul e nas Filipinas, dizendo que ele precisava ensinar às crianças disciplina e obediência. Então, constantemente, ele foi patrono de uma obra assistencial que levava dinheiro e educação ali para as crianças. O senhor Hiro Onoda morreu em 2014, recentemente, já em idade avançada. Já tinha mais de 100 anos? Não, próximo de 100 anos, né? 22. Só um detalhe que orgulha muito a gente na Academia da Força Aérea: o sobrinho neto dele, neto dessa irmã dele que morava no Brasil, ele foi o Coronel Caldas, comandante da Esquadrilha da Fumaça, né? Então a história do Onoda é assim, a nobreza que ele tinha, a obediência de seguir os princípios: só vou me entregar para o meu superior. Então é um exemplo de obediência militar, né? E vamos falar agora sobre virtude. A resignação como virtude. Talvez seja aí o ponto alto da nossa palestra, né? O que é a virtude, né? Como é que ela
no entendimento da doutrina espírita, tá? É a capacidade de aceitar com serenidade e equilíbrio as adversidades, os desafios e as contrariedades da vida. Diferente de uma postura de passividade ou conformismo, a resignação implica em um processo de compreensão da realidade e de aceitação consciente. Então, o resignado não é uma pessoa derrotada que entregou os pontos ou que desistiu de enfrentar a realidade da vida. Muito menos o resignado é um acomodado. O resignado é um forte, né? A resignação é baseada na confiança em princípios superiores, ou seja, a pessoa sabe, né, que ela está passando por aquela provação, aquela dificuldade, que aquilo tem uma necessidade, né, e que você vai sair daquilo mais forte ou engrandecido. Sobretudo, princípios superiores, como a justiça divina ou a própria lógica dos acontecimentos. Aconteceu, eu não pude evitar. Mas essa pessoa não perde a vontade de melhorar, de tratar, de se reabilitar e de agir conforme o necessário. Então, a resignação como virtude não representa uma abdicação de luta pela melhoria, mas sim o reconhecimento de que certas situações estão fora do controle, aconteceu, e precisam ser aceitas com humildade e fé. O resignado, ele tem a virtude da fé como alicerce. O resignado enxerga a lógica dos propósitos da justiça divina. E vamos à questão. É fácil ser resignado? Ser obediente não é fácil. E ser resignado? Não mesmo, ou seja, é muito mais difícil, né? Ser obediente é difícil, mas não é tanto, né? Mas ser resignado não mesmo. Por quê? Os fracos, covardes e revoltados não conseguem resignar-se. Então, muitos de nós são fracos, são medrosos, são covardes, ou então se exasperam, se revoltam, né? Saem do sério, não suportam. Então, é o fraco, esse é o fraco, é o verdadeiro fraco, né? Então, a resignação é extremamente difícil, é para poucos, né? Para poucos. E como eu trouxe o caso da obediência do tenente Onoda, eu agora trouxe um caso maravilhoso. Quem conhece a história da Helen Keller, uma americana, já ouviram falar dela? Ela nasceu nos Estados Unidos, no Alabama. Foi uma menina linda que tinha uma infância saudável até os 19 meses de idade, quando ela aí contraiu uma febre terrível. E todo mundo achou que ela ia morrer. Uma febre misteriosa. Hoje muitos acreditam que talvez fosse uma forma de meningite ou escarlatina, né? E aí o que aconteceu, né? Sua família era família rica, tinha posses e recursos. O que aconteceu com a Helen? Ela ficou aos 19 meses surda e cega. Ela perdeu a visão e perdeu a audição. E aí sua família então tinha posses, né? Começou a lutar, encontrar forma de tentar ajudar a menina. E aí, certa vez elas encontraram uma professora, coisa novidade nos Estados Unidos da época, Annie Sullivan. Era uma professora também deficiente visual que tratava de crianças cegas e surdas mudas. E essa professora Annie Sullivan vai mudar a história da Helen Keller assim, né?
ela ensinou com paciência, perseverança, e ela encontrava na Ellen receptividade para aceitar aqueles ensinamentos, aquelas aulas. E ela utilizou então o método de alfabetização tátil, né? Na época o Braille, era o Braille, né? Uma técnica nova, e com essa técnica então a Ellen começou a aprender palavras e começou então a se comunicar com o mundo a seu redor. Essas fotos, gente, elas são reais, tá? Do caso. Apesar de tudo, né? Apesar dessa deficiência terrível, olha só, Ellen era doce. Era uma menina serena e muito amável. Ela adorava cães, assim como eu. E ela teve muitos deles, e ela se relacionava muito bem com eles. Havia uma interação muito grande com esses animais, né? E ela teve vários cães, né? Você vê várias fotos da Ellen Keller com seus muitos cães, né? Ellen teve que aceitar a dura realidade de viver sem os sentimentos da visão e da audição, o que poderia facilmente levá-la a uma vida de isolamento, revolta ou aceitação passiva. Ellen se tornou uma jovem muito bonita, mas era cega e surda. Ela se apaixonou por um rapaz, mas a família impediu o relacionamento, dizendo que ela jamais poderia ter filhos. Era naquela época, era um entendimento, que ela não poderia ter filhos, que ela jamais poderia cuidar de uma criança, e proibiu que, apesar dela ter se apaixonado por um rapaz, né? Com a ajuda então da professora Anne, Ellen aprendeu não apenas a ler, escrever, mas também falar, né? Claro que ela fala, né? A pessoa não tem percepção de ouvir, não conhece, mas ela sabe o que está falando. Bom, qual é o final? Não é o final, não. Ellen se tornou a primeira pessoa surda, muda e cega a obter ingresso numa universidade. Graduou-se em 1904 em filosofia em Harvard, tá? Em Harvard, tá? Era algo assim impressionante, tá? Bom, a vida dela: publicou 12 livros, se dedicou ao ativismo social, foi sufragista, defendia o direito de voto das mulheres, que na época nos Estados Unidos não tinha, então ela foi um dos principais ativistas. Defendia também, né, o direito das pessoas com deficiência, né, o direito delas conviverem, terem acesso à educação e todos os direitos. E ela se tornou, apesar de muda, né, e surda, ela era palestrante e foi recebida aí por diversos presidentes americanos. A gente está vendo aqui o Eisenhower recebeu ela, o Kennedy recebeu ela, né, mas o Franklin Delano Roosevelt também recebeu ela. Então ela se tornou fonte de inspiração para milhões de pessoas deficientes ao redor do mundo. Ellen Keller faleceu em 1º de junho de 1968, aos 87 anos, deixando o legado de inspiração, resiliência e defesa e luta pelo direito das mulheres e dos deficientes físicos. Sua vida e seu trabalho permaneceram como um exemplo de coragem e determinação para pessoas do mundo inteiro. Pois bem, essa era a mensagem da noite, mas para finalizarmos nossa preleção, nada melhor do que a gente consultar aí uma questãozinha do Livro dos Espíritos, né? Na questão 663, o professor Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: podem as preces que fazemos por nós mesmos mudar a natureza das provas e desviar-lhes o curso? Ou seja, a gente está passando por um sofrimento, uma provação, uma tragédia, uma dificuldade que não chega nem aos pés da Ellen Keller, tá? Será que a prece ajuda? Justamente essa pergunta trata de prece, né? Trata de prece. Vamos lá, qual é a resposta do Livro dos Espíritos? As vossas provas estão nas mãos de Deus.
e algumas terão de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação, tá? Então os resignados podem ter abreviadas aí as suas, os seus suplícios, as suas expiações e as suas provas. Amigas e amigos, era essa a nossa mensagem. Muito obrigado.